No bloco C, Lígia vai relatar um pouco a respeito do conhecimento da história e da trajetória da família Lang, e que ela tinha exatamente o conhecimento a partir da história do livro da cidade de Brusque. Como é que foi isso? Durante a sua vida, você praticamente passou assim distante de tudo isso e de repente isso passou a fazer parte do seu cotidiano. Exatamente, porque quando a minha avó, a Clara, faleceu, eu tinha 9 anos de idade. Ela faleceu jovem, com 56 anos, se não me engano. Diabetes também, como a mãe dela, né? Que é um problema da família, né? Faleceu jovem também e a gente, na época criança, eu acho que não tinha interesse por essa parte da família, assim. Afinal, era uma criança só, né? Então, mais tarde, eu sabia muito da vida dos meus avós, paternos e maternos, né? Que meus pais contavam, que a gente perguntava, tudo, né? Mas realmente dos antepassados, assim, dos bisavós, eu não sabia muita coisa. Tanto que o do bisavô Hoffmann, como eu lhe mostrei hoje, ele recebeu uma herança grande da Alemanha, de um tio cervejeiro, né, que não teve filhos. E do pastor Lange eu fui saber através dos livros que a Casa de Brusque publicava, que eram notícias do Vicente Só, que eram livretos publicados, eu acho que saíam uns 3 ou 4 por ano, né? Então, sobre a história da igreja evangélica ali, né? Que ele foi pastor na igreja luterana, ele foi o fundador do coral da igreja luterana, ela foi a fundadora da Oase, na igreja luterana, né? Ele foi o primeiro presidente, depois que eu fui saber, que eu tenho aqui a honra, o mérito que meu pai recebeu em nome do pastor Lange, foi o primeiro, o segundo presidente da Sociedade Esportiva Bandeirante, ele era muito ligado também do Cacetiro, Bandeirantes, tudo, que era Turnverein, se não me engano na época, né? Então, foi ali que eu soube alguma coisa do pastor Lange e realmente que eu me interessei foi no ano do lançamento do livro, um ano antes que a gente começou a trabalhar com isso, foi que a gente foi mais a fundo na história e hoje em dia é uma coisa que eu vou atrás onde eu puder, né? Catar alguma coisa dele, né? Como é que foi aquele dia no Bridatal, em agosto de 2003? Eu estava junto, eu não lembro de você, assim, só pela foto. Preciso olhar a fotografia ainda do pessoal tudo reunido ali. Foi emocionante, porque ver o cemitério ali, ver a sepultura, que eu não sabia, não tinha nem ideia que isso existia, gente, né? Ver a sepultura da criança, do filho dele que faleceu, tá ali, e as pessoas conservarem aquilo e colocarem flores lá ainda, até hoje, né? É uma coisa assim que toca fundo, eu acho, na gente, né? Que as pessoas veneram ainda praticamente quem foi o pastor Lange, né, naquela época, eles faziam. Quem é que faz isso hoje em dia ainda? Né? E a professora Ana Loures Ian foi lá e buscou a chave. Qual foi a emoção de quando eles abriram a porta da igreja e estava estampado o nome dos imigrantes lá? Dos imigrantes, e o órgão também. E isto foi, vocês viram o órgão lá. E o órgão também. Isso se sabe, afinal, isso eu não sei, a história desse órgão, se foi ele que mandou buscar isso ou não. Né? Eu não sei se ele sabe lá dessa história, isso aí realmente, olha, agora é uma coisa que eu pensei agora, eu não sei quem é se foi ele que mandou buscar esse órgão, em que ano veio isso, se existe essa história ali, se foi do ano dele ou não. É emocionante, né? Eu acho que toca fundo no coração da gente. Depois que a gente começou a se interessar por isso, eu fui uma pessoa assim sempre muito vazia, né? Não era ligada nisso muito. Se bem que meus pertences eu guardo desde criancinha, todas as cartas que eu recebia do meu padrinho, isso tudo, que eu acho que então isso já é uma coisa que a gente nem se toca que está fazendo isso. Como eu já disse, está no sangue, eu acho, né? Pelos dois lados, pelo lado paterno e pelo lado materno, né? Então é uma coisa que eu guardei, certo, sem saber aonde ia chegar isso tudo, né? Livros que eram da minha avó, da Clara, tudo, né, que ela me deu quando eu era criança, pouco tempo que eu convivi com ela, né? Isso. E o que a senhora diria para o povo de Schroeder, né?
agora que está se descortinando essa história, o Lang como mentor que se embrenhou no mato junto com Edward Chris e começar então o caminho de Shreda? O que eu diria a esse povo? Que eu acho que eles estão como eu, pasmos, né? Em descobrir agora, depois de tantos anos, a verdadeira história do lugar onde eles nasceram, onde os antepassados viveram, né? Eu acho que eles devem também estar muito emocionados, né? Com o que está acontecendo agora e com o que vai acontecer ainda, com tudo que tem por vir ainda pela frente, que nós já olhamos ali, que vai acontecer muita coisa, que eles vão ficar surpresos com o que está por vir ainda, né? Exato. E Guaramirim, né? Nós estamos numa luta muito grande, né? Eu tenho blog, eu tenho depoimento e o prefeito assumiu a instalação do museu, né? O que a senhora pediria para o prefeito Nilson Billard, né? Em relação a organizar um arquivo e um museu? Bom, com uma frase, um povo sem história é um povo que não existe, né? Então, o que é? Se você não tem documentos, não tem um museu, você não existiu, né? Então, graças aos documentos do pastor Lang, que a família guardou, que não foi destruído durante a guerra, isso tudo, eles vão ser alguém. Eles vão saber de onde é que eles vieram, de onde é que vieram os pais, os avós, os bisavós, né? Eu acho que isso é muito importante, você saber de onde você veio. A gente sempre se pergunta de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Eu acho que isso aí, que é um povo que não tem história, é um povo que não existe, né? Ano passado eu vim do Egito, então a gente vê aquela história toda, aquilo tudo lá desenhado, né, com os hieróglifos, aquilo tudo. Se não existisse aquilo, como é que se saberia o que foi o mundo, né? Então eu acho que é isso aí, que a cultura é tudo. Eu acho que a cultura de um povo é tudo, né? Tudo faz parte da educação, da cultura, né? A senhora faria Sem cultura nós não somos nada. Certo. A senhora faria algum apelo para que o prefeito de fato colocasse essa política pública e colocasse esse museu e esse arquivo histórico? Que ele realmente pensasse. Ele é de Guaramirim? Isso. Família tradicional. Então, eu acho que é isso aí que eu disse, né? Que ele vai ficar na história. Eu sempre digo que ficar na história é isso aí que a gente vai deixar. Não são os bens materiais que nos deixam na história. Os maiores bens que nós temos é a história da nossa vida, né? Então, o que ele puder deixar para as futuras gerações, ele vai ficar na história, querendo ou não querendo. Não é fazendo estátuas ou coisas que a gente vê que podem ser derrubadas amanhã, pode ser o nome de uma rua, nada disso vai ficar na história. Que morre, amanhã eles põem um outro nome na rua, né? Eu acho que para você ficar na história é fazer alguma coisa pela história, né? Eu acho que o que a gente pode deixar nesse mundo para as futuras gerações é isso, né? Tá certo, então, em nome do Arquivo Histórico de Jaraguá do Sul, Eugênio Victor Schmeckel, tá? E também como pesquisador, como historiador, agradeço a sua contribuição para a história regional do Vale do Itapucu. Eu é que agradeço.